A leitura será no livro de Josué, capítulo 10, do versículo 1 por diante, até o Josué, capítulo 10, do versículo 1 ao 15. Nós precisamos entender algumas coisas a respeito desta passagem, porém antes eu quero alertar os irmãos da importância de todos se unirem em prol dos mais fracos. Porque os lobos, eles não atacam os cães pastores. Os lobos, eles atacam as ovelhas frágeis. Aquelas que menos conseguem fugir, essas são preferência para os lobos. Em 1999, no shopping Morumbi, aconteceu uma tragédia. Um homem, Mateus da Costa Meira, ele abriu fogo com uma submetralhadora na plateia que assistia o filme Clube da Luta, em São Paulo, no shopping Morumbi. Agora, o que causa estranheza é o porquê ele escolheu o shopping para fazer esse ataque. Em 2012, houve um massacre também em Aurora, Colorado, nos Estados Unidos. Em 20 de julho de 2012, James Holmes, ele invadiu uma sessão de cinema armado, enquanto estavam assistindo o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge, no cinema Century 16. E feriu e matou muitas pessoas neste cinema. O curioso é que tanto este que entrou no Brasil, no cinema, para matar pessoas, ele primeiro teve certeza de que ali era proibida a entrada de armas. Já este Holmes, que invadiu o cinema nos Estados Unidos, descobriu-se que ele pesquisou na redondeza quais eram os cinemas que proibiam entrada de armas. E ele escolheu justamente aquele aonde era proibida a entrada de armas. Por que será? Por que ele não foi para um cinema nos Estados Unidos, onde as pessoas podem entrar com suas armas? É por causa disto. Porque os lobos, eles são cruéis e eles têm preferência pelos mais fracos. A história de hoje que Deus nos traz no livro de Josué, capítulo 10, a partir do versículo 1, nos mostra o quão importante é estarmos atentos para proteger os mais fracos. Observe o que diz do versículo 1 ao versículo 5. Tendo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, ouvido que Josué tomara a Ai, e a havia destruído totalmente, e feito a Ai e ao seu rei, como fizera a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebron, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me. Firamos Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus,
o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Eles e todas as suas tropas, e se acamparam junto a Gibeão e pelejaram contra elas. Então, os gibeonitas aqui estavam em apuros. Por quê? Eles estavam sendo atacados. Por que tanta crueldade? Porque 5 reis fazerem alianças para destruir Gibeão. Somente porque Gibeão não quis guerrear contra Israel. Porque Gibeão quis fazer aliança com Israel. Apesar de fazer uma aliança ali muito usurpadora, mentirosa, porém conseguiram êxito e agora habitavam no meio do povo de Israel. Isso fez com que estes reis o odiassem. E por que eles não foram atacar Josué? Porque eles estavam vendo o que Josué estava fazendo com todos os outros reis. Então eles escolhem Gibeão e dizem, olha, nós vamos massacrá-los. Porque eles fizeram aliança com Josué e Israel. E assim são muitas pessoas. Tem muitas pessoas que elas não têm interesse em crescer. Na verdade, mais importante para elas é sabotar o teu crescimento. Não querem nada com Cristo, não querem nada com a igreja, não querem nada com crescimento conjugal, com crescimento de pais com filhos, não querem mais nada com respeito ao crescimento profissional. Eles só têm um objetivo: atrapalhar o teu crescimento. É como aquela história da cobra e do vagalume, né? Que a cobra persegue para todo lado o vagalume e tenta pegar, e o vagalume foge, 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 e os outros bichos perguntam, por que tanto ódio? Por que você não para de perseguir o vagalume? O que ele fez para você? Não, ele não fez nada, mas o brilho dele me incomoda. Tem pessoas que são assim, e estes 5 reis eram assim. Eles começaram a ver que Gibeão prosperava, porque estava no meio do povo de Deus, e agora queria destruir aquele povo. Mas aquele povo não estava fazendo nada contra eles. Assim são muitas pessoas. E a igreja precisa ter essa consciência. Vocês serão atacados. Os líderes são muitas vezes alvos, mas são mais difíceis de ser atingidos. Então, maliciosamente, muitos se introduzirão para tentar corromper a segurança, a fé, a paz das ovelhas mais simples. Para fazer errar o povo de Deus, para desviá-los do caminho. Deuteronômio, capítulo 27, do versículo 18, falando das maldições. Tem uma maldição que se aplica a isto aqui, que diz, maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, e todo o povo dirá, amém. É anátema, é maldito. Porque este está podendo conduzir ao crescimento, podendo conduzir à prosperidade, podendo conduzir à edificação do indivíduo, mas o conduz à perdição, ao abismo. E o Senhor, muitas vezes, combateu estes falsos líderes dentro do seu povo. Escrevendo Jeremias, a palavra do Senhor, do capítulo 23, ele diz assim, eis que eu sou contra esses profetas, a partir do 31. Eis que eu sou contra os profetas de Jerusalém, de Israel. Eis que sou contra estes profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam. Ele disse, por que as pessoas teriam coragem de fazer isso? Ter uma palavra que quer lançar sobre você, em vez de assumir a responsabilidade de dizer, sou eu que estou dizendo que é assim que tem que ser feito, em vez de dizerem que a sua própria palavra jogam para Deus. Ele disse, viu? Por quê? Eis que sou contra esses que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor.
e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, e nem lhes dei ordem. E também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. Nenhum proveito se tirou desses conselheiros. E o Senhor está dizendo, eu sou contra eles. Por quê? Porque faziam errar o seu povo. Aquelas pessoas mais frágeis, mais simples, que não conseguem discernir direito entre o bem e o mal. Essas são as presas mais fáceis. E a igreja forte precisa estar atenta para identificar por onde estão vindo os ataques, a frieza ou qualquer coisa que os afaste do crescimento em Cristo. Judas advertiu sobre isto. Judas relatou que muitos estavam se introduzindo dissimuladamente no meio do povo, no meio da igreja. E observe o que Judas diz. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor, nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Então, o que eles querem é impedir o seu crescimento. Eles têm raiva da sua união com Cristo, entenda isso. Pode ser até um familiar seu, qualquer pessoa que não tenha Cristo pode fazer com que você aos poucos se afaste de Cristo. Demonstrando que, olha, para que hoje? Para que esse compromisso também não é assim? E começam a impor situações e os conselhos parecem piedosos. Porém, só é para te afastar, para te esfriar, para te desanimar. E Judas continua dizendo, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, nos últimos tempos, haverão escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais e que não têm o Espírito. Então, estas divisões, uma igreja unida é uma igreja que prioriza a doutrina de Cristo, as doutrinas da graça. Não é aconchego, não é boas-vindas, não é um abraço, tudo isso é importante, mas não é isso que une a igreja de Cristo. E quando não se entende isso, quando o irmão falta com um abraço, você sai da igreja falando mal, porque naquela igreja não tem amor. Mas não é isso que une a igreja. O que une a igreja é a doutrina, a pura e sã doutrina das Sagradas Escrituras. Pela doutrina eu fico, você diz. Ah, mas ali tem, mas a doutrina vai purificar todos estes erros. Então eu fico. Veja só, o apóstolo Paulo, ele se preocupou tanto com os mais fracos, que ele trouxe ao entendimento da igreja que por trás dessas pessoas maliciosas existe um líder maior, que conduz estes insubordinados a perverter os fracos. Veja só o que Paulo diz aos Coríntios na sua segunda epístola, capítulo 11, a partir do versículo 3. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva, olha para onde a serpente foi. Para o mais frágil. Como enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam corrompidas a vossa mente e se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O que Paulo está dizendo é que a serpente continua atuando. Do mesmo jeito que ela enganou Eva, ela vem tentando enganar e corromper até hoje a igreja de Cristo, inclusive vocês. E Paulo diz assim, se na verdade vindo alguém,
mas não era a serpente? Mas esses são enviados da serpente. Vindo alguém prega outro Jesus, que não temos pregado. Ou se aceitais espírito diferente, que não tendes recebido. Ou evangelho diferente, que não tendes abraçado. A esse de boa mente tolerais. Então, o povo estava sendo reprovado. Os coríntios, eles estavam totalmente entregues à malícia desses líderes que se introduziam dissimuladamente na igreja. E Paulo está advertindo, olha, por trás disso tudo existe uma obra maligna. O diabo, ele não quer o teu crescimento, ele quer corromper você. Se você é firme na doutrina, então ele vai tentar por outros lados. Mas quando ele vê que não pode com aqueles que estão prontos e preparados, ele vai para os teus irmãos mais simples, destruindo e corroendo estes irmãos. Todos buscam força, não é verdade? O primeiro ponto que nós temos que ver é que há um esforço do mal para tirar os mais fracos da fé. E a segunda coisa que nós precisamos ver é que o esforço dos fortes precisam vir em socorro dos fracos. Todos buscam ser fortes em Cristo. Eu tenho certeza. Quem é que não quer? Não é? Qual é o crente que não quer ser poderoso em Cristo, forte em Cristo? Todos buscam ser forte. Mas, para que você busca força em Cristo? Qual é o teu objetivo para ser forte em Cristo? É para estar firme? Que seja, porém isso não é tudo. Porque para estar firme em Cristo, você pode estar firme em Cristo na glória com Ele. É só morrer. E lá você estará eternamente firme com Cristo. Só que tem uma coisa aqui na terra que lá você não pode fazer, se você estiver firme com Cristo. Edificar o seu irmão. E é justamente isso. Para que você busca ser forte em Cristo? Para socorrer os fracos. Precisa ser esse o seu objetivo. Foi o que aconteceu com Josué aqui. Gibeão, muito sábio, disse, opa, a gente não vai dar conta, somos fracos diante desses 5 reis. E o que eles fizeram a partir do versículo 6? Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué, no arraial de Gilgal, não retires as tuas mãos dos teus servos. Sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se juntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes. Disse o Senhor a Josué, não temas, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. O Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu com grande matança em Gibeão, e os foi perseguindo pelo caminho que sobe de Bet-Eron, e os derrotou em Azeca e Megdá. Sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Eron, fez o Senhor cair o céu sobre eles, grandes pedras, até Azeca, e morreram. Mas foram os que morreram pela chuva das pedras do que mortos pelas espadas dos filhos de Israel. Aqui você observa o agir poderoso do Senhor, usando Josué e os seus valentes, e também a sua providência, lançando pedras, fazendo chover pedras sobre aqueles inimigos. Mas o que você precisa entender é que Josué não se omitiu, os valentes não recuaram. Assim que o povo de Gibeão, fraco, suplicou diante desses 5 reis, suplicou pelo seu corpo, Josué foi imediatamente. E é por isso que Deus quer você forte, para que você não seja corrompido
e para que você tire da corrupção seus irmãos que estão sendo enganados. Esse é o propósito. Mas não é por isso que o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 12, diz assim: por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então, a sua postura, o seu estilo de vida, as suas convicções, a sua doutrina, a sua força, pode fazer com que aquele que anda manquejando seja curado. E o apóstolo Paulo aos Romanos, na sua epístola, capítulo 5, do 1, diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Percebe porque você tem que ser forte? Não é para luxar e estar... Agora não, agora ninguém me engana. Não é só para isso. É para usar a tua força em resgate dos fracos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo naquilo que é bom para a edificação. Para você conhecer um crente fraco, é só procurar saber o que é que ele quer tanto. Se ele quer ser agradado, esse é o crente fraco. E se ele está interessado em agradar, esse é o crente forte. O crente fraco está reclamando de tudo e de todos. O crente forte está procurando a quem pode edificar. Por isso o apóstolo Paulo aos Gálatas, ele escreve no capítulo 6, do versículo 1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, não é? Com paciência, com amor. E guarda-te para que não sejas também tentado, porque o orgulho seduz muito facilmente. E aí ele diz: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse é o trabalho, a meta, a função dos fortes. Ir em socorro dos fracos. Se compadecer dos fracos. E não os condenarem, oprimirem, porque estão acima, porque não caíram, porque não... Não é esse o caminho. Por isso que Judas também, não é? Ele já alerta dos falsos dissimuladores que entram para corromper e perverter e diminuir e atrapalhar o crescimento da igreja. Agora Judas vai dizer o que os fortes precisam fazer. Ele diz do versículo 20: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando na misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Compadeçam-se de alguns que ainda estão manquejando. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a vós outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Então, é preciso que a igreja tenha essa consciência. Eu sou forte ou sou fraco em Cristo? Se sou forte, então devo ir em socorro dos fracos. Se é fraco, vá buscar os fortes para crescer juntos com eles, como Gibeão fez, buscando Josué e os valentes. A terceira coisa que você precisa entender é que o esforço do Senhor é em favor dos fracos. O Senhor é o forte supremo, o todo-poderoso. Então, se Ele é o todo-poderoso e Ele está em favor dos fracos, e você é forte por causa do Senhor e no Senhor, é óbvio que você tem que ser forte para socorrer os fracos. Porém, veja só o Senhor entrando em ação aqui. Do versículo 12. Então, Josué falou ao Senhor, num dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos?
O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor, assim, atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Deus, agindo soberanamente em favor dos fracos, em favor de Gibeão, enviou Josué e os valentes. Em favor de Gibeão e de Josué e dos valentes, enviou chuva de pedras. E agora fez com que a terra parasse de girar, para que a guerra de Josué fosse vencida. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois. O dia em que o Senhor atendeu a voz de um homem, fazendo com que o curso da natureza fosse interrompido. A ação de Deus acima da natureza, os meios do Senhor acima da natureza, para que desse o livramento ao seu povo. Então assim é o Senhor. O Senhor é que peleja por vós, porque vocês são fracos. Todos os fortes são fracos, no fim das contas, porque todos dependem e precisam do Senhor. Pedro se achava forte. Pedro estava dizendo: Senhor, ainda que eu seja pego e até morto, eu não te negarei. Se todos te negarem, eu não te negarei. Mas antes, Cristo já tinha dito para Pedro o seguinte: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Pedro se achava forte, porém era um fraco. E Satanás, sabendo disso, foi em cima desse fraco, como um lobo faminto, voraz, vai em cima de uma ovelha. E nesse ataque, Pedro, meus irmãos, não resistiria. Ele ia perecer diante das presas do diabo. Mas não pereceu. Não teve o destino de Judas. Por que será? Jesus diz: eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Você não vai perecer, porque eu roguei por você. Eu intervi por você. E é assim que o nosso Deus faz. Ele luta pelos fracos, porque Ele tem te levantado também para lutar pelos fracos. Por isso que Jesus Cristo acrescenta e diz assim: eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Na verdade, o que Cristo está dizendo: olha, você é um fraco, eu roguei por você para que na tua fraqueza tu não pereça diante do ataque de Satanás, porém, você vai ficar forte. E quando você ficar forte, fortaleça os teus irmãos. É o que Judas diz, não é? Também, Judas entra nesse ponto. Judas entra no ponto de que os fracos precisam do auxílio dos fortes. Judas entra no ponto de que os fortes precisam ser fortes não para defesa própria especificamente, mas para a defesa dos fracos. E agora Judas entra no ponto de que aquele que é poderoso pode fazer de você forte nele, do fraco forte nele. Observe o que Judas diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, agora e por todo o sempre. Amém. Mas é para isso que você existe, para ser forte. E você é forte para socorrer os fracos.
E quando você não tem força, saiba que o Senhor está lutando para te socorrer. Só tenha consciência de que sua força vem de Jesus Cristo. Espero que você, no coração, tenha o mesmo sentimento e convicção de Davi, quando disse em 1 Crônicas 29:11: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. A tua força vem do Senhor. Seja forte no Senhor e use a tua força para socorro dos fracos. Não esqueça do que fazer com a sua força. Deus abençoe esta congregação. Neste momento, nós vamos tomar parte na mesa do Senhor. É um momento solene. É uma mesa que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. Ele